Homem com 26 anos de idade procura atendimento na unidade básica de saúde por apresentar há 3 dias febre alta, mialgia, astenia e náuseas. O paciente não relata comorbidades e nega o uso de qualquer medicação. O paciente nega viagens recentes, contato com vetores ou com água potencialmente contaminada. O calendário vacinal está em dia no exame físico. Apresenta temperatura axilar 38 graus, estado geral bom, cianótico, anictérico, normocorado, pressão arterial sentado e deitado 120 por 80, frequência cardíaca 106 batimentos por minuto e peso 70 kg. Apresenta exantema com padrão maculopapular associado a prurido cutâneo generalizado, sem comprometimento da região palmar. Prova do laço apresenta resultado negativo. A região em que reside o paciente teve epidemia de dengue no ano anterior. Ok, a pergunta: qual a conduta mais adequada para este paciente? Ok, aqui temos as alternativas. Vamos passar então, depois a gente volta para as alternativas. Ok, revisando aqui então a história clínica e o exame físico do paciente. Então é um homem com 26 anos de idade que tem queixas de febre alta, mialgia, astenia e náusea. No exame físico, febre alta 38 graus, bom estado geral, cianótico, normocorado, pressão arterial 120 por 80, frequência cardíaca um pouco aumentada aí, o peso 170 kg. Presença de exantema com padrão maculopapular, mas prurido cutâneo generalizado. Prova do laço negativa e o paciente mora numa região de risco, uma região que teve uma epidemia de dengue no ano anterior. Então, assim, ele não apresenta nenhum sinal de alerta mais grave. O paciente tem alguns sinais aqui que são comuns, sinais clássicos da dengue, febre 38 graus e a prova do laço negativa. Então vamos ver aqui. Então, a dengue clássica, manifestações clínicas: febre, cefaleia, dor retroocular, mialgia, atralgia, náuseas, vômitos e a presença de exantema. Então bate aí com a história com a história do paciente da questão. No caso, todas as dengues diagnosticadas notificação compulsória. Ok. Então, inicialmente é feita a prova do laço. A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo. A prova deve ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativo. Então, tem aqui como é feita a prova do laço, depois eu vou colocar um vídeo para vocês. Ok, então a prova do laço, então é feito um quadrado de 2,5 cm, manguito insuflado no valor da pressão arterial média por 5 minutos, em adultos e 3 minutos em crianças. No caso de positivo, a presença de 20 ou mais petequias e em adultos e em crianças, presença de 10 ou mais petequias. Ok. Então, a dengue é tratada de acordo com a classificação de risco. Então, inicialmente, na suspeita de dengue. No caso, diagnóstico de dengue é feito a classificação de risco para depois, então, a gente pensar no tratamento. A classificação de risco do paciente com dengue visa reduzir o tempo de espera no serviço de saúde. Para essa classificação foram utilizados os critérios de Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e estadiamento da doença. Os dados da anamnese e exame físico serão utilizados para esse estadiamento e para orientar medidas terapêuticas cabíveis. Então, classificação de risco de acordo com sinais e sintomas. Aqui. Então, temos 4 grupos: grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. No caso, grupo A, atendimento de acordo com o horário da chegada, então ele não tem prioridade. O grupo B, prioridade, mas não é uma urgência. O grupo C, urgência, atendimento o mais rápido possível. E no grupo D, emergência, paciente com necessidade de atendimento imediato. Ok, então vamos falar um pouco então sobre cada um dos grupos. No grupo A, são os pacientes com as seguintes características: caso suspeito de dengue nos lactentes, alguma irritabilidade e choro persistente, pode ser expressão de sintomas como cefaleia e algias. Prova do laço negativo e ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas. Ausência de sinais de alarme, sem comorbidades, grupo de risco ou condições clínicas especiais. Esses pacientes devem ter acompanhamento ambulatorial. Então, esse é o grupo mais simples, assim, no caso para tratar. O paciente ele tem um acompanhamento ambulatorial
Como a gente vai ver, o tratamento é hidratação e sintomáticos. E no caso, então, o paciente não tem sinais de alarme e a prova do laço negativa. E ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas. Ok, no grupo B, são os pacientes com as seguintes características. Caso suspeito de dengue, com sangramento de pele espontâneo, petequias ou induzido, prova do laço positiva. Ausência de sinais de alarme, condições clínicas especiais e ou de risco social ou comorbidades, lactentes menores de 2 anos, gestantes, adultos com idade acima de 65 anos, com hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares graves. Diabetes, DPLC, doenças hematológicas crônicas, principalmente anemia falciforme púrpura, doença renal crônica, doença ácido-péptica, hepatopatias e doenças autoimunes. Esses pacientes devem ter acompanhamento em unidade de saúde com leitos de observação. Então, nesse caso, no grupo B, já o paciente ele fica em observação na unidade básica de saúde, aí, no mínimo. Ok, no grupo C, são os pacientes que apresentam as seguintes características. Caso suspeito de dengue com presença de algum sinal de alarme e manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes. Esses pacientes devem ter acompanhamento em unidade hospitalar. Então, no grupo C já é um pouco mais grave. Os pacientes apresentam algum sinal de alarme e têm manifestações hemorrágicas. No caso, pode estar presente ou ausente. E o acompanhamento é feito na unidade hospitalar. Ok, no grupo D, são os pacientes que apresentam as seguintes características. Caso suspeito de dengue com presença de sinais de choque, desconforto respiratório ou disfunção grave de órgãos. Manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes. Esses pacientes devem ter acompanhamento preferencial em unidade com terapia intensiva. Então, aí já é um paciente bem mais grave que tem um acompanhamento na UTI. Ok, então voltando para a questão, vamos classificar então entre os grupos o paciente da questão. Então, é um paciente que ele não apresenta os sinais de alerta. Como a gente viu, ele tem os sinais clássicos aí de dengue, febre alta, mialgia, astenia, náuseas. Importante também o período aí, que é de 3 dias, então não é um período tão prolongado. Se fosse um período de 15 dias de febre, aí a gente já pensaria em outra coisa, descartaria a dengue. No caso, o paciente apresenta também temperatura axilar e a presença de exantema. Ele tem aí uma frequência cardíaca um pouco aumentada, mas nada absurdo, né? Está com 106. Ok. E do resto, o paciente está em bom estado geral, a cianótica, nictérica, normocorado, pressão arterial boa, 120 por 80. Então ele não apresenta nenhum sinal aí de desidratação e também a prova do laço negativo, então não tem nenhum sinal de hemorragia. Ok, então a gente consegue classificar então esse paciente como grupo A. Então, a gente já sabemos então que esse paciente pertence ao grupo A, então vamos ao tratamento. O grupo A, dengue clássico sem sinais de alerta. O tratamento é ambulatorial, orientar sobre sinais de alerta. Então, o médico ele orienta sobre os sinais de alerta e caso o paciente desenvolva esses sinais, ele precisa voltar na unidade básica de saúde ou no hospital. Então, o tratamento é feito com hidratação oral, analgésicos e antitérmicos. E não é orientado a não usar salicilatos, no caso AS. Ok, então aqui um pouquinho mais específico, a conduta terapêutica, acompanhamento ambulatorial, hidratação oral. Aí aqui como é feita a hidratação? Calcular o volume de líquidos de 80 ml por quilo por dia, sendo 1/3 com solução salina e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a injeção de líquidos caseiros, água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, utilizando-se os meios mais adequados à idade e os hábitos do paciente. Especificar o volume a ser ingerido por dia. Por exemplo, no caso da nossa questão, exatamente o paciente tem 70 quilos, então a gente pode usar exatamente esse exemplo. No caso, para um paciente de 70 quilos, então orientar 80 ml por quilo por dia, aproximadamente 6 litros. Período da manhã, 1 litro de soro e 2 de líquidos caseiros. Período da tarde, meio litro de soro e 1,5 litro de líquidos caseiros. Período da noite, meio litro de soro e meio litro de líquidos caseiros. A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação, mas administrada de acordo com a aceitação do paciente. Ok, então voltamos então para as alternativas. Então vamos lá. Alternativa A, coleta de sangue
para a realização de hemograma e sorologia, com isolamento viral no momento do atendimento. Não, porque nesse caso o paciente ele apresenta aí alguns sinais de dengue, tem um fator também que é bastante importante, que na região onde ele mora teve epidemia de dengue no ano anterior, então ele tem no mínimo um risco alto aí de ter dengue. Alternativa B. Mantê-lo em observação na unidade de saúde para repetir a prova do laço após 6 horas, a fim de afastar dengue hemorrágica e a realização de hidratação oral de 2,5 litros de líquidos por dia. Então, esse paciente ele apresenta a prova do laço negativa e no exame físico ele não tem nenhum sinal aí de alarme. Então, a gente consegue mandar esse paciente para casa só com as orientações de reidratação e os assintomáticos. E também aqui ele diz que realizar hidratação oral de 2,5 litros por dia. No caso, se você orientar uma hidratação oral, não vai ser apenas de 2,5 litros, seria um volume maior. Alternativa C. Encaminhá-lo para internação por um período mínimo de 48 horas. Então, como nós vimos, o paciente do grupo A não tem indicação de internação, então a gente já descartaria essa. Alternativa D. Orientá-lo a realizar tratamento em regime ambulatorial, com reavaliação clínica diária na unidade de saúde e hidratação oral de 2 litros de líquidos por dia. Então, até a hidratação de 2 litros estava certo. Realmente, o tratamento é feito ambulatorial, ele tem que ser reavaliado. Na realidade, a reavaliação diária, eu não me lembro de ter lido assim, se realmente, no caso, se fosse um paciente do grupo A, se ele tem indicação de reavaliação diária. Acredito que não, porque ele tem um período aí, ele é orientado com sinais de alerta, e sim, se ele tiver algum sinal de alerta, aí sim ele volta para a unidade de saúde. E também o que está errado nessa questão é a hidratação oral de 2 litros de líquidos por dia. Não existe uma hidratação oral para um paciente com dengue de apenas 2 litros de líquidos por dia. Alternativa E. Liberá-lo para o domicílio, com orientação de ingerir 5 a 6 litros de líquidos por dia, sendo 1/3 com solução salina e 2/3 restantes de líquidos caseiros, água, suco de coco, frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc. Exatamente como nós vimos. Então, tem esse volume aí, 5 a 6 litros por dia, sendo 1/3 de solução salina e 2/3 restantes de líquidos caseiros. Prescrever sintomáticos e repouso, notificar o caso e orientar retorno. Portanto, sempre quando a gente faz diagnóstico de dengue, tem que fazer a notificação do caso e a orientação do retorno também para poder ter um acompanhamento aí desse paciente. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta.